Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa igreja virtual. Louvado seja Deus porque você decidiu fazer parte desse culto. Um culto ao nosso Deus Criador do céu e da terra. Nós estamos começando hoje uma série de estudos baseados no livro Nisto Cremos, que é o livro onde encontramos as nossas 28 crenças fundamentais como adventistas do sétimo dia. Nas próximas quartas-feiras, eu espero começar essa temporada junto com vocês e terminá-la, se Deus quiser, dentro do nosso templo físico. Mas enquanto isso, teremos a possibilidade de poder, através desse canal, todas as quartas-feiras termos aqui o nosso culto virtual enquanto estudamos uma das nossas crenças fundamentais. O objetivo desse culto é transformá-lo num momento bem tranquilo, onde nós teremos a possibilidade de poder estudar a crença e ao mesmo tempo dedicarmos um tempo para a oração. Eu sei que muitos de vocês já têm um bom conhecimento a respeito das nossas 28 crenças. Para você que já tem esse conhecimento, você só vai relembrá-la. E para você que talvez ainda não se aprofundou tanto, você vai ganhar um pouquinho mais de conhecimento e ter, quem sabe, o desejo de poder estudar mais, para poder compreender um pouco mais sobre essas nossas 28 crenças. Eu quero, neste momento, ter a possibilidade de poder te dizer que nesse primeiro encontro que teremos, nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus. Esse bloco é composto por 5 crenças. A crença número 1, as Sagradas Escrituras, que nós vamos estudar hoje. Depois temos a Trindade Divina, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Vamos tentar compreender nesse primeiro bloco a respeito de Deus. Quem é Deus, como é que ele se manifesta. E obviamente que não podemos estudar sobre Deus se não estudarmos a revelação a respeito de Deus, que é a própria Bíblia. Antes de podermos fazer isso, entretanto, nós vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus para que possa estar conosco. Depois, só para que você tenha aí já certo, já se prepare para isso, no final da mensagem nós vamos dedicar um espaço para oração. Já vai se preparando juntamente com os seus pedidos para a gente poder estar orando junto no final desse momento. Vamos orar agora pedindo para que o Espírito Santo fale conosco e nos ajude a compreender essa temática. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e muito obrigado porque o Teu Espírito fala conosco. Nesse momento te pedimos, fala conosco, Senhor. Nos ajude a compreendermos o Teu recado para nós, de maneira bem tranquila, bem calma, como Teu Espírito costuma agir. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, você precisa entender que quando nós vamos para o livro Nisto Cremos, o livro Nisto Cremos tem uma determinada estrutura quando vai estudar a cada uma das crenças. Você vai reparar que a gente sempre vai estar começando do mesmo jeito. A crença número 1, que é a crença nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, assim como todas as demais, o livro tem um resumo intencional dessa mesma crença. Tudo aquilo que a gente vai estar estudando dentro daquele capítulo, resumido num parágrafo. E no que diz respeito às Escrituras Sagradas, esse resumo vai aparecer na página 11. Eu vou apenas ler aqui o texto e você vai reparar que cada um dos pontos importantes que vão aparecer nesse mesmo parágrafo, nós vamos depois ter a possibilidade de desdobrar dentro do nosso estudo. O texto diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por instrução divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema, repleta de autoridade da sua vontade. Constituem o padrão do caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Esse é o resumo da crença. A Bíblia é um livro sem igual. E quando a gente vai para o livro, vai estudar a Bíblia, a gente percebe que nenhum livro jamais foi tão amado, tão odiado, tão reverenciado, tão execrado quanto a própria Bíblia. Muitas pessoas foram mortas em favor da Bíblia, outras tantas mataram por sua causa. Ela tem inspirado as maiores e as mais nobres ações humanas. E ao mesmo tempo em que é acusada por seus atos mais danosos e ao mesmo tempo degenerados. Pessoas em todas as eras têm vivido, amado e morrido por causa da Bíblia, em nome dela.
E o pior de tudo é que quando vamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus nunca pediu para que as pessoas fizessem coisas objetáveis, por assim dizer, coisas que não digam respeito àquilo que é o amor para com Deus e para com o próximo. Mas quantas atrocidades foram feitas em nome desse livro? Você não vê a mesma coisa acontecendo com outros livros aí na atualidade. Até porque a Bíblia é um livro especial. E é exatamente por isso que você vai perceber todos esses predicados girando em torno da própria Bíblia. Eu trouxe algumas curiosidades sobre a Bíblia para poder te ajudar a compreender um pouquinho daquilo que ela representa. A primeira coisa que eu quero deixar para você é que a Bíblia, ela tem, do jeito que ela foi organizada dentro do cânon, você vai encontrar um versículo que é o versículo central da Bíblia, que é o Salmo 118, verso 8. E esse versículo traz uma mensagem fantástica. Olha a mensagem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Você pode imaginar um melhor versículo para poder se tornar o versículo central da Bíblia? Isso aqui resume basicamente aquilo que deve ser a postura do ser humano. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. E a gente tem percebido exatamente isso. Quantas pessoas que depositam a sua confiança num bom governo, num bom emprego, na situação financeira, na saúde, e de uma hora para outra vem um vírus que é completamente invisível aos olhos humanos e coloca todo mundo preso dentro de casa. E aí a gente não pode mais confiar no governo, a gente não pode mais confiar na nossa saúde, a gente não pode mais depender das nossas finanças, a gente vai depender de quem? Nesse tempo de crise, a gente tem aprendido a depender de Deus. Por isso, no centro da Bíblia, o versículo central vai trazer essa mensagem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Fantástico. Outros detalhes aqui. A Bíblia, ela não é apenas um livro, mas é um conjunto de 66 livros, escrita por 40 autores. Ela foi composta num período aproximado de 1.600 anos. Começou a ser escrita por volta de 1.400 anos, ou do ano 1.400 antes de Cristo, e ela foi concluída durante o primeiro século da nossa era. Existem 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Existem 1.189 capítulos, 989 capítulos lá no Antigo Testamento, mais 260 no Novo. E se você duvida, vai lá e conta para você ver como é que é bem isso aí. Existem 31.101 versículos e ainda 783.137 palavras. Eu te desafio, vai lá e conta para ver se é isso mesmo, para a gente poder ter certeza. Obviamente que esses dados são da nossa Bíblia em português. Um outro detalhe importante, o tempo para a leitura da Bíblia. O Antigo Testamento, você vai gastar algo em torno de 38 horas. O Novo Testamento, cerca de 12 horas. Um detalhe importante que eu trouxe para você aqui, ainda, porque eu experimentei isso aqui, viu? A Bíblia é a mensagem que existe já em áudio, ela tem a duração de cerca de 90 horas, mais ou menos, de áudio. Ou seja, em 90 horas você é capaz de poder ouvir a Bíblia toda. Mas se você resolver ler a Bíblia de forma mais tranquila, você vai ter aí a possibilidade nesse tempo. 38 horas no Antigo Testamento, 12 horas no Novo Testamento. E você consegue ler a Bíblia toda. Faz um propósito aí. Daqui 38 horas lendo a Bíblia sem parar. Pronto, o Antigo Testamento. Você já termina de ler o Antigo Testamento todo. A Bíblia ela é dividida em duas grandes seções. O Antigo Testamento, que por sua vez tem as suas subdivisões. Dentro do Antigo Testamento, a primeira subdivisão que você vai encontrar são os livros da lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia, também conhecidos como Pentateuco, como Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você encontra os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois você vai encontrar os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois vem os profetas maiores. Eles são chamados assim não porque eles tenham uma posição maior do que os outros. Não, é que eles escreveram mais mesmo. Seus livros são maiores. Aí vai de Isaías até Daniel. Depois os profetas menores, aqueles que escreveram menos, de Oséias até Malaquias. E aí você tem
o cânon do Antigo Testamento fechado. A outra seção, a outra grande seção é Novo Testamento. Antes de mais nada, Antigo Testamento por quê? Porque tudo que está no Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento foi o que foi escrito depois da chegada dele. A primeira subdivisão do Novo Testamento, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois você vai ter aqui as epístolas paulinas, de Romanos até Filemão. As epístolas gerais, começando com a carta aos Hebreus. Só um detalhezinho importante aqui, quando falamos das epístolas paulinas, são as epístolas que foram escritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, a igrejas específicas ou indivíduos específicos. Essas epístolas gerais foram enviadas para pessoas que viviam numa região, algumas delas para as 12 tribos que estão na dispersão, como Pedro, por exemplo, escreveu sua primeira carta. Então aqui você vai encontrar de Hebreus até Judas. E existe um livro de profecia no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. E aí você tem uma visão do todo. A primeira coisa que você precisa compreender quando nós falamos sobre Bíblia é que a Bíblia é o resultado da revelação de Deus a nós. Deus, de alguma maneira, resolveu, depois que o pecado aqui entrou no nosso planeta e levantou um muro que nos separou dele, ele resolveu fazer com que, de alguma maneira, nós tivéssemos a possibilidade de nos aproximar dele e compreendermos aquilo que era o caminho da nossa salvação. Por isso, ele acabou dando essa mesma revelação a diversos indivíduos, como mencionamos, a cerca de 40 indivíduos que foram escrevendo essas mesmas revelações, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, para que elas pudessem chegar até nós. Mas quando falamos sobre essa revelação, que é Deus tentando mandar algum recado para a humanidade, para que a humanidade entenda o caminho da salvação e, usando o seu livre-arbítrio, conhecendo a vontade de Deus, se posiciona ao lado dele, Deus usou dois tipos de revelação. E a Bíblia vai falar sobre elas. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de revelação geral. É a revelação que você consegue perceber através da natureza, através da história, através do comportamento humano, através da consciência. E existe a revelação especial. O que é a revelação especial? É aquela revelação que foi dada diretamente por Deus. É quando Deus revela um conteúdo com um objetivo específico. É Deus mandando um recado para a humanidade. É Deus falando através dos santos profetas. É Deus se revelando na pessoa do próprio Jesus. Existem aqui alguns textos que vão mencionar exatamente isso, sobre essa revelação geral. O primeiro texto que vale a pena a gente ler, que é o Salmo 19, verso 1, um salmo lindo, e esse versículo é fantástico. Ele vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. O outro texto, que é Romanos capítulo 1, verso 20, que vai, de alguma maneira, fazer eco dessas mesmas palavras. Paulo vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Junta esses dois textos agora, você vai ter a revelação geral. O que é a revelação geral? O indivíduo não tem nada da Bíblia. Imagina um povo lá de uma região bem isolada do nosso planeta que nunca teve acesso à revelação escrita de Deus, à palavra de Deus, à Bíblia. Bom, essa pessoa ainda assim, segundo aquilo que Paulo está dizendo, ela não vai ter desculpa diante de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai olhar e vai falar assim: não, mas você olhou para a natureza e você viu as coisas criadas, você percebeu que eu estava lá. Através da própria consciência, porque o Espírito Santo fala na nossa consciência. Isaías, por exemplo, vai falar sobre isso, que o Espírito de Deus, ele fala na nossa mente, é aquela voz que fala, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Vocês tiveram a possibilidade de poder observar aquilo que estava acontecendo no próprio planeta e perceber que eu existo. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus. E a gente percebe que isso aqui é bem verdade. Quando você vai olhar, por exemplo, para sociedades que acabaram se desenvolvendo totalmente isoladas do restante da humanidade, como, por exemplo, quando você vai para a região da Patagônia, aqui na América do Sul, quando você vai para o extremo norte, lá na região da Groenlândia,
Polo Norte, entre as pessoas que vivem, as tribos isoladas que viviam naquelas regiões, no próprio Brasil. Quando você vai para lá, para aquelas regiões das Ilhas Salomão, a Austrália, Nova Zelândia, Groenlândia, em todos os lugares onde você for, por mais distantes e isoladas que possam ser as comunidades que você vai encontrar lá, todas elas de alguma maneira buscam adorar um ser superior, a quem chamam de Deus. Alguns vão dar nome para esses deuses, vão criar subterfúgios para poder estar adorando esse Deus. O que isso nos mostra? Que o ser humano, observando a natureza, olhando para dentro de si mesmo, ele percebe, existe alguém maior, existe uma força maior, existe alguém maior do que eu. Tudo isso não pode ter aparecido do nada. É isso que Paulo está dizendo aqui, e ao mesmo tempo o salmista está dizendo. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus de não saber que ele existia. Porque através das coisas criadas, a gente pode saber que ele existe. Mas é lógico que através da natureza você não consegue descobrir o plano de Deus para a nossa vida. Você não consegue descobrir os detalhes relacionados àquilo que é o caminho para encontrarmos a salvação. E por isso, além da revelação geral, nós encontramos a revelação especial. E o texto que vai nos falar a respeito dela, o texto clássico, é Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, onde nós encontramos dois elementos muito importantes nesse texto. O primeiro vai aparecer na primeira metade do texto, que diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Aqui a primeira coisa que o autor da carta dos Hebreus está dizendo é que o Senhor Deus, desde os tempos da antiguidade, há muito tempo atrás, ele tem falado através dos profetas. Ele falou. Falou o quê? Ele tentou mostrar para a humanidade, através dos profetas, daquilo que foi revelado no Antigo Testamento, a respeito daquilo que seria o grande projeto dele para a nossa vida. Para tentar fazer com que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Tudo isso já estava sendo revelado lá atrás, é o caminho da salvação. Lá no Antigo Testamento, através dos sacrifícios, o cordeirinho que era sacrificado todos os dias. Mas daí o texto continua. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Portanto, a revelação especial de Deus, ela é de alguma maneira apresentada à humanidade através daquilo que os profetas escreveram e ao mesmo tempo através de Cristo Jesus, porque Cristo veio para nos apresentar o Pai. A gente vai estudar sobre isso quando estudarmos sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O propósito da segunda pessoa da Trindade Divina, o Filho ter vindo, foi para poder nos mostrar quem é Deus. Quem é essa unidade dessas três pessoas coeternas? Quem é Deus? E Jesus foi o primeiro a chegar aqui e ter coragem de chamar Deus o Pai de Pai. Ele teve coragem de poder trazer a intimidade da divindade para nós. Ele fez com que a divindade se tornasse muito mais próxima. Portanto, revelações que os profetas não conseguiram captar daquilo que foi a revelação que Deus tentou trazer a eles, o Filho trouxe. Então, a revelação especial, ela é composta por aquilo que foi dito pelos profetas e, ao mesmo tempo, por aquilo que Cristo trouxe para cada um de nós. Quando o assunto é autoria, nós precisamos compreender que, é lógico, vai dizer, os autores da Bíblia, eu sei alguns, Moisés, Josué, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, tudo bem, esses indivíduos escreveram. Mas quando a gente fala sobre autoria, a gente precisa compreender uma coisa. Todos os autores bíblicos apontam para o Espírito Santo como tendo sido responsável pelo conteúdo desses livros. Eles vão dizer que eles escreveram, mas vão apontar para o Espírito Santo, dizendo que foi ele quem, de alguma maneira, trabalhou comigo para eu poder colocar em palavras aquilo que eu vi. E isso vai aparecer, o texto clássico para isso é 1 Pedro capítulo 1, versos 10 e 11, onde Pedro vai dizer assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Esse mesmo texto aqui, Pedro está dizendo o seguinte, olha, sabe que aquilo que os profetas falaram, eles falaram porque o Espírito de Cristo que estava neles estava revelando aquilo que aconteceria nos últimos tempos, ou que aconteceria com o próprio Cristo Jesus. Pedro vai dizer que o responsável
por aquilo que é o conteúdo de todo o Antigo Testamento, que eram as escrituras do tempo de Pedro, ele vai dizer, o responsável é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo do Senhor é o responsável pelo conteúdo. Quando o assunto é inspiração, nós precisamos compreender aquilo que a Bíblia vai falar para a gente. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, traz uma mensagem muito forte para a gente poder tentar entender como foi que esse processo de inspiração que o Espírito Santo trouxe sobre os apóstolos, porque já que ele é o autor daquilo que é o conteúdo da Bíblia, como é que essa inspiração chegou até o profeta? E Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3,16, vai falar sobre isso. Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a palavra inspirada ou inspiração. Essa palavra que vai aparecer ali no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo é theopneustos. Theopneustos. Essa palavra, ela é uma palavra grega cuja tradução para o português, a tradução literal dela, é algo que seja proveniente do fôlego de Deus. Quando a gente fala sobre inspiração, a palavra para inspiração, que é theopneustos, é algo que foi proveniente do fôlego de Deus. Imagina, a respiração que sai da nossa boca, isso é o fôlego. Então, aquilo que saiu da respiração de Deus, isso foi inspiração. É um jeito, obviamente, muito bonito que Paulo usou para poder descrever o jeito como o Espírito Santo do Senhor trouxe aquilo que eram as verdades eternas que nós precisávamos saber, que saiu direto da sua boca e foi para os profetas. Essa inspiração saiu, na verdade, da boca, de dentro do fôlego de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para poder chegar até os profetas. Isso é fantástico. Nessa perspectiva, podemos ter a certeza de que o que temos na Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Mas como é que aconteceu esse processo? O processo é mencionado no contexto da Bíblia, um processo que foi todo ele dirigido pelo Espírito Santo, e a gente pode entender que o Espírito Santo usou esse processo de revelação para que, de alguma maneira, a vontade de Deus se tornasse conhecida pela humanidade. Há um texto que vai nos falar a respeito disso. Esse texto é, sem sombra de dúvida, o texto mais conhecido de toda a Bíblia quando o assunto é o processo da inspiração. 2 Pedro capítulo 1, verso 21 vai falar a respeito disso. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui vai mencionar que a profecia, quando fala sobre profecia, é tudo aquilo que foi revelado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para os profetas, para que eles pudessem colocar em palavras, ok? Então, o Espírito Santo falou com eles e eles escreveram, mas escreveram movidos pelo Espírito. O Espírito Santo não apenas mostrou para eles alguma coisa, mas os ajudou a escrever. Dentro do contexto da teologia, nós costumamos dizer assim, o momento em que Deus ele vem e mostra alguma coisa ao profeta, isso é uma revelação que Deus está dando. Mas o momento em que o profeta vai escrever aquilo que ele viu, ou aquilo que ele recebeu da parte de Deus, isso é inspiração. A inspiração é quando o Espírito Santo de Deus, ele agora vai ajudar o profeta a colocar em palavras o conteúdo da revelação sem que nada se perca. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quem o Espírito Santo inspirou? A gente precisa compreender. Você vai dizer, pastor, os profetas. Não, mas é que eu quero que você compreenda uma coisa. Os profetas, eles receberam e ao mesmo tempo traduziram toda a grandiosidade da revelação divina na sua própria linguagem, com o seu estilo e ao mesmo tempo com a sua imperfeição. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer aqui com essa frase. Quando você olha, por exemplo, para Paulo, sem sombra de dúvida, foi um dos indivíduos que escreveu de forma mais erudita dentro do contexto bíblico. O próprio Pedro, quando vai comentar o que Paulo escreveu, diz assim, tem muita gente que pega os escritos difíceis de compreender que Paulo fez e distorcem para a sua própria perdição. Paulo, sem sombra de dúvida, era um erudito e toda essa sua erudição
Ele trouxe na hora de poder escrever as suas cartas. Quando você vai, por exemplo, para a carta aos Romanos, que é um tratado de teologia da mais alta espécie. A mesma coisa você pode falar sobre Moisés, que era um indivíduo com uma preparação acadêmica fora do comum, estudou no Egito, era um indivíduo versado em todas as artes e ciências do seu tempo, um indivíduo que escreveu de forma majestosa. Quando você vai para Pedro, por exemplo, e João, você percebe uma linguagem muito mais simples, e inclusive alguns erros gramaticais que vão aparecer nos seus livros. Por que isso? Porque eles eram pessoas com pouca preparação acadêmica. Eles eram pescadores, iletrados. O Espírito de Deus deu uma ajeitada neles. Mas eles eram simples. E isso é maravilhoso, porque o que Deus fez, o processo de inspiração que o Espírito Santo fez, ele precisa ser compreendido do jeito certo, porque o Espírito Santo ele inspirou os homens e não as suas palavras. Assim, apesar de os profetas escreverem a mensagem em sua própria linguagem e estilo, e você vê estilos completamente diferentes dentro do contexto bíblico, a origem dessa revelação foi o Espírito Santo. Então a mensagem era sempre vista como a palavra de Deus e não do homem. Eu vou explicar isso aqui de novo. Paulo poderia ter escrito do jeito que ele quisesse, usando o estilo que ele quisesse, mas ele resolveu escrever usando o estilo de cartas. Ele escreveu cartas às igrejas. Então, toda a formatação dos seus escritos era um formato de carta. Quando você vai ler os Salmos eram canções, eram músicas que eram cantadas no tempo de Israel enquanto nação. Você encontra salmos que foram escritos por Moisés, salmos que foram escritos por Davi, enquanto estava pastoreando as suas ovelhas, enquanto estava fugindo de Saul, enquanto estava fugindo do seu filho, enquanto ele estava arrependido dos seus pecados. Salmos que foram escritos pelo Salomão, salmos que foram escritos pelo rei Ezequias, entre outros. Quando você vai, é um estilo diferente. Quando você vai olhar para o jeito como Josué escreveu um livro que narra as vitórias de um conquistador, porque o Josué era um guerreiro, o Josué era um soldado, e como soldado ele vai escrever o seu livro. Ele narra a história, mas ele vai mostrando uma perspectiva militar aquilo que ele estava escrevendo. O estilo de Josué é completamente diferente, por exemplo, do estilo que é demonstrado por Jeremias quando vai escrever o seu livro. E assim eu poderia te mostrar. Cada indivíduo que escreveu, ele usou o seu estilo. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou o indivíduo. Inspirou o Jeremias, não as palavras que ele colocou. O que o Espírito Santo fazia ele revelava a sua verdade ao indivíduo e depois, através dele mesmo, como Espírito Santo, ele ia inspirando o indivíduo a poder escrever. Para que nada daquilo que era importante que a humanidade soubesse se perdesse dentro do seu conteúdo. Mas agora as palavras que o indivíduo ia usar para poder colocar no papel eram as palavras dele. Isso aqui é fantástico. Esse processo de inspiração é muito importante. O Espírito Santo ele respeitou a singularidade dos homens a quem ele chamou. E por isso a mensagem da Bíblia é tão diversificada em seu estilo. E isso vai aparecer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 32. Paulo falou sobre isso quando ele disse: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O Espírito Santo, ele se sujeitou aos profetas. Olha que coisa fantástica é essa. Ele revela a sua verdade aos profetas, mas ele permitiu que os profetas colocassem o seu estilo na hora de poder escrever os seus livros. Isso aqui é fantástico. A única exceção a essa regra do indivíduo ter liberdade para poder escrever com as suas próprias palavras é aquilo que são os 10 mandamentos. Deus escreveu com o próprio dedo. Esse aí ele não falou com Moisés: Moisés, escreve com as suas palavras. Não, ele falou assim: não, isso aqui eu vou escrever. Deus foi lá com o seu dedo e escreveu com letras de fogo na pedra. A única parte da Bíblia aonde você encontra assim, não é obra da palavra do ser humano. O ser humano que recebeu uma revelação de Deus e inspirado pelo Espírito escreveu. Não, isso aqui foi de Deus, direto de Deus. É só os 10 mandamentos. O resto foi tudo escrito desse jeito. O Espírito Santo respeitando o próprio profeta. Ellen White vai explicar isso. E esse texto que eu trouxe para você do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 21, eu trouxe na verdade 2 textos dessa mesma página e do mesmo livro que vão explicar isso. Olha o que o texto vai dizer. Isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e de se exprimir de Deus. Faz uma pausa aqui.
Você não pode olhar para a Bíblia e dizer o seguinte: não, Deus estava escrevendo isso aqui. Gente, se Deus fosse escrever, ou mandar o profeta escrever, o jeito com o qual ele se exprime enquanto Deus, gente, a gente não ia compreender. Seria a mesma coisa que você pegar um bebê e tentar ensinar física quântica para ele. Ele nunca ia chegar lá. Mas Deus, a Bíblia, portanto, não é a maneira de pensar e se exprimir de Deus. Os seres humanos dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia não foram, aliás, os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus e não a sua pena. Ou seja, Deus não ditou palavra por palavra o que está na Bíblia. Deus inspirou o profeta a compreender a mensagem que tinha que chegar ao ser humano e deixou que o ser humano usasse a sua própria linguagem para poder fazer com que essa mensagem chegasse até nós. Imagina que a Bíblia ela tivesse sido escrita na linguagem celestial. A gente jamais seria capaz de compreender. Se você é pai e você de vez em quando tem que explicar alguma coisa difícil para o seu filho, e você vai lá na tua cabeça, dá um jeito de poder resumir, às vezes numa frase, aquilo que foi objeto de livros e mais livros que foram escritos, você compreende aquilo que Deus teve que fazer para poder conseguir se revelar aos profetas, para que essa mensagem chegasse a nós. Tentar colocar a grandiosidade do conhecimento de Deus dentro de nós seria o mesmo que pegar o oceano e tentar colocar dentro de um baldinho. Não vai funcionar. Outro texto, também na mesma página, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. A inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa que, sob a influência do Espírito Santo, é dotada de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Esse processo é fantástico, gente. Existe aqui um paralelo entre a própria encarnação de Cristo e a inspiração dos profetas. E Jesus combinou em si mesmo Deus e o homem, porque ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E a Bíblia também reúne o mesmo processo, porque ela é divina, porque ela provém do Espírito Santo, mas ela também é humana. É humana por quê? Porque foi escrita pelos profetas, na linguagem deles. E tudo num só. Me explica isso? Não posso. Eu aceito pela fé. Eu não sou capaz de compreender isso na sua essência, mas eu sou capaz de aceitar pela fé. Assim como Jesus era divino humano, a Bíblia também é divina e humana. Agora, a função da Bíblia. Vamos tentar compreender isso aqui rapidamente. O Espírito Santo ele revelou as verdades da Bíblia a nós por razões muito práticas. Olha só, Romanos 15, verso 4. Por que é que Deus deu a Bíblia? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu destaquei aqui algumas palavras. A palavra ensinar, perseverança, bom ânimo e esperança. A função da Bíblia, para que Deus deu a Bíblia para nós? Paulo está dizendo o seguinte: primeiro, para nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o caminho da vida eterna, ensinar como a gente conseguir escapar do inferno e ir para o céu, como a gente receber o perdão pelos nossos pecados, como a graça de Cristo nos alcançar e apagar completamente a culpa que pesa sobre nós, porque o salário do pecado é morte. Então ela nos ensina o caminho da salvação, mas ao mesmo tempo ela nos dá perseverança. Perseverança por quê? Porque tem hora que a gente tem vontade de desistir, não tem não? Tem ou não tem? Olha, nesse tempo mesmo de pandemia, quanta gente que está desistindo? Quanta gente tem jogado a toalha e diz assim, não aguento mais. Pois a Bíblia nos dá perseverança. E ao mesmo tempo bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque quando você tem esperança, que é a última coisa que vai aparecer aqui, quando você compreende a verdade revelada na palavra de Deus, você compreende Jesus vai voltar e tudo que é problema que tem nesse mundo vai passar. Vai passar. Então você tem bom ânimo mesmo quando está no meio do temporal. Portanto, a função da Bíblia pode ser descrita, na maneira como Paulo disse, através dessas palavras: ensinar, perseverança, bom ânimo e esperança. A Bíblia ele é o padrão, na verdade o padrão que deve ser usado para poder medir tanto o comportamento como também as doutrinas humanas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Na visão dos reformadores,
sola escritura, ou seja, ela é a única base de regra e fé, de doutrina, fonte de doutrina, é a única. E por isso, o texto que nos dá base para isso, dentro do contexto da própria Bíblia, é Isaías 8:20. Olha, eu gostei muito dessa tradução, que diz assim: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. As traduções mais arcaicas vão trazer a lei e aos profetas. Se não falarem de acordo com isso, jamais verão a alva. Eu gostei. Consultem a lei. A lei são o Pentateuco e os ensinamentos de Deus, ou os ensinamentos dos profetas, que você tem todo o restante do Antigo Testamento. Aqueles que contradizem a sua palavra, a palavra de Deus, jamais verão luz. Ou seja, se é para estabelecer doutrina, ensinamento, comportamento, é a Bíblia que vai trazer para a gente esse norte. Ainda precisamos falar sobre a Bíblia e a ciência. O que nós devemos fazer quando o conhecimento científico acaba entrando numa aparente contradição com a Bíblia? Você já viu gente que fala assim: não, a Bíblia é muito arcaica e a ciência hoje não se harmoniza com a Bíblia, não tem harmonia com a Bíblia. O que a gente deve fazer? Eu trouxe aqui um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 114, que resume essa ideia para a gente. Olha o que Ellen White vai dizer aqui. A incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras advém de uma compreensão imperfeita, tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. Ellen White está dizendo aqui duas coisas. Que quando existe um choque entre a Bíblia e a ciência, nós pode ter certeza absoluta que das duas uma, ou nós não compreendemos a ciência ou não compreendemos a revelação. Porque uma coisa é certa, as duas se harmonizam, a verdadeira ciência e ao mesmo tempo a revelação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, durante muito tempo, algumas pessoas, elas acreditavam que a inspiração bíblica mencionava alguns personagens que eram personagens fictícios, gente que nunca existiu. Entretanto, uma das ciências que nos ajudam a compreender a própria Bíblia e a comprovar que aquilo que a Bíblia menciona e os personagens que são mencionados nela são personagens históricos, é a própria arqueologia. A arqueologia tem sido fantástica e eu trouxe para você aqui algumas comprovações de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, o rei Ezequias, alguns documentos antigos foram encontrados no ano de 1830 que comprovam a sua existência. O rei Jeú, em 1845, encontraram documentos que mencionavam esse rei. Caifás, em 1990, encontraram-se provas de que ele foi um personagem histórico. Pôncio Pilatos, em 1961, se encontraram dados históricos que comprovavam que o Pilatos existiu. O rei Davi, em 1993, se encontraram provas arqueológicas de que o Davi existiu. O rei Herodes o Grande, em 1996, se encontraram também. E eu vou te falar uma coisa, e aqueles que ainda não foram encontrados, pode ter certeza absoluta que nós vamos ainda encontrar. Porque todos os personagens bíblicos são indivíduos que realmente existiram, não foram inventados pela cabeça de ninguém. E eu trouxe aqui alguns exemplos para você de algumas constatações científicas, de algumas afirmações bíblicas, tá ok? Eu trouxe aqui para você algumas afirmações, eu peguei aqui só Moisés, ok? Algumas afirmações científicas que o Moisés fez, que algumas pessoas do seu tempo disseram que era loucura. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, verso 5, Moisés diz assim, que as estrelas são incontáveis. Eu já vou comentar isso aqui, tá? Em Jó, e cremos que Moisés foi o autor do livro de Jó, aliás, Jó teria sido o primeiro livro escrito por ele quando ele ainda estava lá na região da Península do Sinai, apacentando as ovelhas do seu sogro, enquanto o povo de Israel sofria na escravidão do Egito. Ele teria escrito esse livro para poder enviar para o seu povo como uma resposta para o sofrimento que eles estavam tendo. E nesse livro, ele menciona, por exemplo, no capítulo 26, verso 7, que a terra ela está suspensa no vácuo. Bom, outra declaração que ele faz ainda em Jó, capítulo 28, versículo 25, ele fala sobre pressão atmosférica. Lá em Levíticos capítulo 13, verso 46, ele menciona algumas noções de sanitarismo
que podem, de alguma maneira, evitar doenças contagiosas. Agora, deixa eu te dizer o seguinte, você vai dizer assim, pastor, mas isso aqui tudo é básico. É básico para nós hoje. Como é que era a ciência da época de Moisés? Como é que a ciência do tempo de Moisés encarava essas coisas? Por exemplo, vamos pegar aqui cada uma das declarações que ele fez. Lá de Gênesis 15, verso 5, que as estrelas são incontáveis. Pois bem, existem documentos da mesma época em que Moisés escreveu Gênesis, ali por volta de 1400 anos antes de Cristo, que dizem que, na perspectiva deles, que existem apenas milhares de estrelas, ou seja, aquilo que a gente consegue ver a olho nu quando olha para o céu escuro à noite. E hoje a astronomia nos prova que a Bíblia está certa, que as estrelas são incontáveis. A cada dia, com os telescópios mais potentes que têm sido usados para poder conseguir visualizar o universo, a gente vai descobrindo mais e mais estrelas. Bom, a segunda declaração de que a Terra está suspensa no vácuo. Bom, existem documentos da época do Moisés que vão mostrar que havia crenças já na época de Moisés de que a Terra era plana. E mais do que isso, é que se as pessoas fossem até o fim do mundo, elas poderiam cair num abismo sem fim e desaparecer. Pronto. Por isso as pessoas não iam tão longe, não viajavam tão longe. E Moisés já tinha dito, a Terra está suspensa no vácuo. É fantástico isso aqui. E ele ainda vai mencionar depois a redondeza da Terra. Alguns vão dizer que ele está mencionando que a Terra é esférica. Bom, aí já é uma outra discussão. Mas isso tudo lá, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Jó capítulo 28, versículo 25, quando ele fala sobre pressão atmosférica. Bom, no tempo de Moisés nem havia compreensão sobre o assunto. E as leis de sanitarismo que podiam evitar doenças contagiosas. Bom, na perspectiva da ciência do tempo de Moisés, as doenças não eram associadas a hábitos de higiene. É tanto que a maior parte das pessoas nem sequer se preocupava com isso, pois Deus vai se preocupar com tudo, até em dizer para o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, que quando fossem fazer suas necessidades fisiológicas, não fizessem em qualquer lugar, que fossem para fora do acampamento, cavassem um buraco no chão, fizessem suas necessidades e depois colocassem terra em cima. Deus disse, todo mundo tem que andar com uma pazinha, uma pá, que é para poder usar, para poder enterrar as suas necessidades fisiológicas. Deus estava preocupado com tudo. Então, quando você analisa isso, à luz da ciência daquela época, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Bom, aí quando você vai analisar isso tudo, pastor, mas e quando algumas coisas que a Bíblia fala, a ciência de hoje não comprova? Então, espera, meu amigão, pela fé. Porque eu vou te falar uma coisa, aquilo que a ciência não consegue entender hoje, amanhã vai entender, porque a Bíblia não se contradiz. E quando o último assunto que a gente vai mencionar aqui no nosso estudo hoje, é sobre a unidade e a coerência da Bíblia. Quando você leva em consideração alguns detalhes, em primeiro lugar, que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, homens muito diferentes entre si, em cultura, alguns como Paulo eram doutores, outros como Pedro eram semi-analfabetos, como Daniel era um primeiro-ministro, Daniel foi primeiro-ministro dentro tanto da Babilônia quanto também da Medo-Pérsia. Mas você encontra também o Amós, que era boiadeiro e ao mesmo tempo agricultor. Indivíduos que estavam em localizações completamente diferentes. A Bíblia foi escrita em 3 continentes. O conhecimento científico da época era completamente diferente do nosso hoje em dia. Os profetas chegaram a escrever algumas coisas que eles nem sequer compreenderam o que escreveram. Como o próprio Daniel está escrevendo, falou assim, Deus, não entendi isso aqui não. E o anjo fala para ele, faz o seguinte, escreve porque isso não é para o teu tempo. É só o pessoal lá do tempo do fim que vai entender esse negócio. Mas escreve que vai fazer sentido para eles. Para você não vai fazer, mas para eles vai. Agora, quando você pega esse dado, leva esse dado em consideração, leva em consideração um outro dado ainda, que ela foi escrita em 3 continentes diferentes, na Europa, na Ásia e na África, e em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego antigo. Quando você leva em consideração ainda que em tempos muito diferentes uns dos outros, já que entre o primeiro autor teria sido Moisés e o último teria sido João, existe um período de aproximadamente 1600 anos, gente, vamos ser sinceros, qual a chance de haver uma coerência e ao mesmo tempo uma unidade? Que um autor não iria contradizer o outro. Qual a chance disso?
Bom, o fato de haver uma unidade, porque há um autor, ele vai acrescentar, vai construir em cima do que o outro havia estabelecido como base. Ele não vai tentar dizer assim, não, aquilo lá foi para outro tempo, aquilo lá esquece, já passou, isso não tem nada a ver com a gente. O autor bíblico não vai fazer isso, até porque Deus não muda. Essa coerência e essa unidade da Bíblia só pode ser explicada pelo fato de que o Espírito Santo esteve à frente desse arrojado projeto. Essa é uma evidência da Bíblia. E eu queria aproveitar para poder dizer a você que explicações bíblicas, a gente tem algumas explicações bíblicas para os dramas da vida. Como, por exemplo, quando nós vamos entender a Bíblia numa perspectiva conceitual. Quando você vai olhar para a Bíblia, você descobre que os seus ensinamentos oferecem uma explicação razoável para a condição humana. Quando a gente vê o mundo do jeito que está hoje, cheio de problema, de dificuldade, de dor, de sofrimento, a Bíblia tem uma explicação para isso. A gente vai estudar sobre ela durante durante essa temporada. Mais do que isso, a Bíblia oferece uma solução divina para os problemas enfrentados no nosso planeta. A Bíblia tem resposta para isso. Então, conceitualmente, a Bíblia tem uma resposta que vale a pena. Aliás, vou dizer para você, uma resposta melhor do que aquela que outras opções que existem no nosso planeta nos dão. Existencialmente, eu digo para você, os ensinamentos da Bíblia, eles dão sentido à existência humana. Eles fazem sentido. E ao mesmo tempo fazem com que você tenha a possibilidade de entender o seguinte, eu não sou mais um no meio da multidão, Deus tem um propósito para a minha vida. Então isso faz com que a minha existência tenha um significado. Mais do que isso, os princípios bíblicos oferecem uma razão para podermos viver, uma razão para podermos amar, uma razão para podermos servir a Deus e ao mesmo tempo ao próximo. Então quer que eu diga uma coisa para você? Vale a pena estudar a Bíblia, a palavra de Deus, tanto numa perspectiva conceitual como existencial. A Bíblia vale a pena. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso que a gente estudou aqui não vai fazer sentido nenhum se você não gastar tempo com esse livro sagrado. Se você não gastar tempo estudando, buscando compreender esses princípios e aplicá-los na tua vida diária. Então, meu desafio para você hoje, ao estudarmos a nossa primeira crença fundamental, é que você gaste tempo com esse livro sagrado, que você dedique tempo para poder compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos ter a possibilidade agora de dedicar um momento especial de oração. Nós vamos orar para que Deus nos ajude a aplicar esses mesmos conceitos à nossa própria vida, à nossa existência, ok? Nós vamos orar por isso. Mas eu queria também que você tivesse a possibilidade de poder dedicar um tempo especial para poder estar orando por aquilo que são os pedidos que a tua igreja tem. Esse é o momento agora, até aqui nós trabalhamos juntos. Agora eu queria que você fosse lá no grupo da tua igreja, tá bem? Entre os irmãos da tua igreja. E eu queria que você fosse lá e colocasse agora os pedidos que você tem diante dos seus irmãos. Para que, como igreja, lá no grupo da igreja, coloca lá, irmãos, eu queria que vocês orassem por isso, vocês orassem por aquilo. Eu vou fazer uma prece aqui, mas eu queria que esse momento de oração se estendesse. Que através do grupo do WhatsApp da igreja, que vocês tivessem a possibilidade de poder trocar ideias e de orar uns pelos outros. Eu queria que você escolhesse uma pessoa da igreja aí, para você poder estar orando agora especificamente por ela. Eu queria, por exemplo, que vocês estivessem orando pela irmã Aline, lá da igreja da Vila dos Remédios. Nessa semana ela perdeu o pai dela. Morreu. E obviamente que a família está bem abalada com isso tudo. Então eu quero pedir que vocês orem por ela. Vamos orar pelo nosso irmão Claudinei, também de lá da Vila dos Remédios, nosso obreiro bíblico do distrito. Irmão Claudinei que ainda está internado, ainda está na UTI, ainda fazendo hemodiálise, também com Covid-19. Vamos orar para que Deus bote a mão sobre ele. E que outros pedidos vocês têm para poder colocar diante do Senhor? Não sei, mas lá no grupo você tem a possibilidade de poder colocar. E se você quiser mandar para mim também, pelo WhatsApp, para que eu esteja orando por você, me manda aí. Que eu hoje à noite ainda vou estar orando pelos seus pedidos. Manda para mim no WhatsApp aí. Você já tem o meu número, eu vou estar orando por você também. Agora, nesse momento, eu quero orar por todos vocês, por todos os pedidos que vocês têm diante do Senhor.
Então, una-se a mim agora nessa prece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o maior presente do universo, a revelação da Tua Palavra. Obrigado por ela. Quero te pedir que o Senhor nos dê coragem suficiente para gastarmos tempo com Tua Palavra, estudando os seus princípios e colocando-os em prática no nosso viver diário. Por favor, Pai, não permita que o nosso estudo de hoje tenha servido apenas para poder acumular um pouco mais de conhecimento. Mas ajuda-nos a amar a Tua Palavra e a dedicar pelo menos 1 hora por dia com ela, bebendo do seu conteúdo e ao mesmo tempo sendo edificados através daquilo que são seus ensinamentos. Quero orar também nesse momento ao Pai, pelos seus filhos. Vou orar especificamente aqui pela irmã Aline e por sua família que está enlutada. Vou orar também pelo irmão Claudinei, que está hospitalizado. Mas vou orar também por esse irmão, por essa irmã que está junto comigo agora nesse momento orando, clamando. O Senhor sabe quais são as razões pelas quais esse irmão resolveu gastar esse tempo nesse momento para estar orando conosco. E eu clamo a Ti, tem misericórdia, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Não existe nenhum problema que seja difícil para o Senhor. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor não muda. Então, assim como Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, esteve agindo na vida daqueles que o amavam, eu te peço, age na nossa vida hoje também. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter estado junto conosco nesse culto. E eu quero pedir que você possa, nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor Deus. Continua aí no grupo da igreja, orando uns pelos outros e pedindo para que o Senhor Deus possa continuar intervindo na vida de cada um de nós. Na próxima quarta-feira vamos estudar sobre a Trindade Divina. O que é que o livro Nisto Cremos tem a nos ensinar a respeito disso? Eu espero por você nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais um culto na quarta que vem. Que Deus te abençoe até lá.